Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Esse é o segundo vídeo do canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vim aqui contar para você a história, o meu testemunho do meu nascimento, o que Deus fez pela minha vida e pelo que eu sou grato até hoje. No ano de 2004, a minha mãe, ela ficou grávida de mim. O processo dessa gestação foi um pouquinho conturbado, porque a minha mãe, como toda mãe, ela sentiu as dores do parto, que foram por ela dores assim que ela sentiu, que nunca se comparam na vida dela, segundo a descrição dela, que eu não duvido que seja, claro, mas esse processo dessa gestação da minha mãe foi um pouquinho difícil, porque a minha mãe ela teve todas as consultas, todo o acompanhamento médico realizado, no médico certinho, não faltou nada, graças ao bom Deus. Porém, ela sentiu algumas complicações. Eu tenho meu pai, que está aqui do meu lado, meu pai vô, ele é meu avô, mas eu chamo ele de meu pai. Ele foi uma pessoa muito usada por Deus, ele é Bispo Antônio, da Igreja Batista Missionária Pentecostal, em Nilópolis. Ele foi uma pessoa muito usada por Deus naquele momento, e eu já vou explicar por quê. Quando a minha mãe foi fazer a gestação, ela foi fazer o pré-natal com a minha avó. Aí ela descobriu, quando estava mais ou menos com 3 meses, que ela estava grávida de mim. Aí ela foi uma festa na nossa família, que ia saber que ia chegar o primeiro neto, que meus avós têm 3 filhas, mas só a minha mãe que tem um filho por enquanto. Então, quando eles souberam, foi uma festa total. Graças a Deus que tinha acontecido isso, e por isso que eu sou grato a Deus. Mas a minha mãe, ela sentiu algumas complicações que durante o processo da gestação da minha mãe, para me conceber, foram feitas várias orações. A minha família, ela é muito de oração. Meu pai e vô acorda toda hora de madrugada para orar, graças ao Senhor. Então, desse processo, o senhor tinha o quê? Uma Volkswagen Variante, né? Uma Volkswagen Variante, ele está aqui do meu lado. Ele tinha uma Variante nessa época. O que ele fez? Quando estava se aproximando o tempo do meu nascimento, ele pegou essa Variante, levou a minha mãe para o hospital de Nova Iguaçu. Olha só o que aconteceu, o Hospital da Posse. Ele levou ela para o Hospital da Posse, correndo, porque a minha mãe estava sentindo fortes dores no parto. E já estava para dar à luz mesmo. Aí o que acontece? A minha mãe, ela foi levada para o hospital, só que não tinha condições de ser realizado o parto lá. E agora? A enfermeira chegou bem no ouvido dele e falou assim: olha, o senhor que é o pai da menina? Ele respondeu: sim, eu sou. Aí ela disse: olha, então eu sugiro que o senhor corra. O senhor corre porque ou a sua filha ou a criança sobrevivem. Pois é, né? Só a intervenção de Deus mesmo. Aí ele ficou desesperado. Pegou a minha mãe, colocou no carro com todo cuidado, correu o mais depressa que ele conseguiu, foi até o Hospital Mariana Bulhões, no ano de 2004. Ele foi lá no Hospital Mariana Bulhões. As enfermeiras, o médico, vendo a situação da minha mãe, que era situação de risco, o parto precisava ser feito, levou a minha mãe, pegou, falou para as enfermeiras: olha, leve essa menina para a sala de parto porque ela precisa urgentemente fazer essa cirurgia. A operação dela tem que ser cesárea, senão essa criança não vai nascer. E o outro médico do outro hospital tinha dito pro meu pai vô que ou a minha mãe ou eu iríamos sobreviver. Aí ele dobrou o joelho dele no chão e falou: Senhor, que essa criança, meu Deus, eu peço que o Senhor dê, Senhor, meu Deus, essa vitória para mim. E foi assim que aconteceu. E um fato curioso no dia do meu nascimento, que eu dou graças a Deus por ter acontecido isso, é que no dia do meu nascimento ligou um homem, que a gente não sabe até hoje quem é, da região dos Lagos, ligou lá para casa da minha avó falando assim: boa tarde, já era quase de noite. Então, boa noite, o Bispo Antônio se encontra?
Aí, não, isso ele falando com a minha avó. Aí falou, pois é, eu tô aqui para dizer que hoje Deus está dando uma grande vitória para ele. Acreditem, aquele homem nunca mais ligou. Eu não faço a menor ideia de quem seja, mas foi alguém muito usado por Deus, porque graças ao Senhor, a minha mãe fez o parto, os médicos realizaram o processo de parto nela, ninguém morreu, graças a Deus, porque todos estamos vivos para a honra e glória do nome do Senhor. E é esse o testemunho que eu queria contar. Depois desse processo de parto, eu ainda fiquei mais uns 13 dias internados. No 13º dia, eles estavam colocando alguns equipamentos em mim. Graças a Deus, eu nunca vi isso acontecer. Não estou falando para me gabar, mas eu nunca vi isso acontecer. Meus avós disseram que, assim, quando eu estava com a aparelhagem, que foi no caso que eles colocaram dentro do meu nariz, eu coloquei a mão, eu mesmo coloquei a mão na aparelhagem e retirei ela. Por isso que os médicos ficaram espantados. Hoje eu estou vivo aqui porque eu sou um milagre de Deus. É por isso que hoje eu me identifico com aquele hino. Eu sou um milagre da vida, milagre da criação. Então, é por isso que eu quero crescer com Deus, porque foi Ele que me fez nascer. Foi muito legal estar compartilhando essa história, esse testemunho que Deus fez na minha vida para você. Deus abençoe. Amém? Uma ótima tarde. Fique com o Eterno.